Eu quero, primeiro, parabenizar a Luísa, a deputada Luísa Canziani, pela iniciativa, né, da proposta de emenda constitucional, dizer que ela é um demonstrativo da sua preocupação com o destino a médio e a longo prazo da educação, porque não dizia a curto prazo, porque ontem a bancada feminina reuniu reitoras. Foi uma reunião muito significativa, quando nós vimos as dificuldades sendo relatadas pelas vozes femininas, onde a dificuldade para se chegar a um posto de comando, inclusive no próprio serviço público, continua sendo 2 vezes maior. E a Andifes, presidida pelo reitor da minha universidade, a Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles, tem asseverado de maneira cotidiana que as universidades não têm recursos para chegar ao fim do ano. Já temos empresas de limpeza, de vigilância em greve nas universidades. Já temos uma universidade federal completamente paralisada, que é a Federal de Santa Catarina. Então, evidentemente, a realidade é muito difícil. A pós-graduação passa por um período de extrema dificuldade. Agora, o ministro liberou 3.000 bolsas, das 11.800 bolsas que foram contingenciadas, para usar o termo que o governo utiliza, mas são bolsas que, de que maneira nós avaliaremos as pesquisas que estão sendo realizadas? Universidades, segundo o MEC, o critério de avaliação da universidade é que será levado em consideração. Mas como fazer, por esse critério, a destinação dos recursos para bolsistas que se concursaram em provas extremamente difíceis, né? Em bancas que são preciosistas, na averiguação de quem pode acessar a um curso de mestrado, de doutorado, estrito sensu, em uma universidade federal do Brasil. Por outro lado, então, isso, inclusive, poderá bater nas barras dos tribunais. Por outro lado, nós sabemos que a avaliação das universidades não leva em consideração que nós temos universidades novas, jovens. A Universidade Federal do Sul da Bahia, que teve 52% de cortes, ela está completando agora, em dezembro, 5 anos. Eu tenho a honra de ter sido a relatora na Comissão de Educação de todas as 5 universidades criadas na Bahia, depois de 60 anos com apenas uma universidade. E me deparo, às vezes, com argumentos de que o problema de recursos das universidades é por herança. Não, não é por herança. Foi por uma decisão política de votar a emenda constitucional 95, e que a grande imprensa, inclusive, que apoiou à época, hoje diz que a Câmara não sabia o que fazia. Ora, essa Câmara jamais foi incauta. Então, nós sabemos que quando foi definido isso, aqui me liga agora uma reitora da Universidade, né, da Lusofonia Brasileira, Unilab, professora Miriam, lhe ligo já já, está em dificuldade de manter-se aberta. Universidades interfronteiras, universidades de fronteiras, de relações internacionais, para esse exercício da língua portuguesa ou das relações do Mercosul. Essas universidades estão à beira do colapso. À beira do colapso. Então, a sua proposta de emenda constitucional, ela é da mais alta validade. A minha posição, por coerência, é de suspender a emenda constitucional 95, revogá-la, literalmente, realizar de forma rápida e segura uma reforma tributária no Brasil. Forma rápida e segura, para que possamos distribuir melhor os recursos entre os estados da federação e entre os municípios onde as coisas acontecem. Redimensionar a natureza do serviço público. É impossível um país das dimensões do Brasil e um país com tamanhas desigualdades abrir mão de que o Estado medie, deputado Tiago, muitas das relações, não é, da sustentação das suas estruturas. Nós não temos condições econômicas de migrarmos para o liberalismo clássico, quiçá o ultraliberalismo, porque o Brasil é muito desigual. É muito desigual. Talvez a sua vontade de não Estado
seja a mesma vontade que eu tenho para um futuro ainda não, né, especulado do ponto de vista do tempo. Eu quero o Estado dos comuns, né? Eu quero o Estado para todos. Mas, objetivamente, por isso eu sou comunista, não porque como crianças. Então, obviamente, nós sabemos que é óbvio que nós queremos uma sociedade emancipada, alguns pensam de uma forma, outros de outra. Mas o momento que nós vivemos é de profunda desigualdade e um país gigantesco, unificado por uma história, por línguas, mas com muitas etnias, com homens e mulheres, com as mulheres com menos acesso a tudo. É 2/3 dos pobres, 1/3 dos analfabetos. Então, essa realidade é uma realidade dura e eu acho que o Estado precisa se liberar dessa emenda constitucional. Se não podemos fazer a revogação integral, vamos fazer por partes. E essa é uma proposta que faz por parte. Faz por parte e as universidades, na minha opinião, não passarão a esse turno a buscar a sua sustentação como quer o Futurice, projeto que ainda não veio à Câmara e ao Congresso, mas que está aí numa consulta pública. Na minha opinião, o Estado brasileiro deve prover a educação pública gratuita e, evidentemente, dentro da autonomia das universidades, elas podem buscar relações com o mundo privado, sem, no entanto, curvar-se aos seus interesses e garantindo, assim, o interesse nacional e a soberania nacional como elemento crucial e fundante da sua existência. Portanto, eu quero parabenizá-la, fico muito feliz de ser a mais jovem deputada a capitanear esse processo, né? Qualquer um de nós, talvez as resistências, elas fossem supremas, acho que pela própria opinião política que carreia, é muito importante que tenha sido, não é, a deputada Luísa Canziani a trazer a proposta a esta casa e nós estaremos aqui para auxiliar a sua rápida aprovação. Muito obrigada.